Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Nós estamos falando aqui sobre estupro coletivo com a Carolina de Filipe, advogada penal, e também com Yuri Capelato, psicólogo e psicoterapeuta. A gente ficou na pendência do bloco anterior a respeito desta cultura do estupro, né? Que está se falando muito disso na mídia. Aliás, existe isso, não existe, Yuri? Que história é essa de cultura do estupro? Pois é. Na verdade, a gente questiona muito a questão desse termo, porque quando você começa a generalizar como se todos fossem culpados, você tira o foco da discussão do que a gente tem que falar para poder tratar e diminuir essa questão do estupro, né? Eu brinco assim, se a gente fosse falar de cultura do estupro, a gente teria que, na verdade, falar da questão da cultura, dessa sexualidade precoce que a gente oferece às crianças. Então, crianças fazendo danças sensuais com 6 anos, 8 anos, se esfregando uma na outra. Tem fotos de festas infantis em que as crianças brincam de se esfregar uma na outra. Quer dizer, qual é a imagem que você passa para os dois, para o menino e para a menina, de qual respeito pelo corpo que você tem um pelo outro e pelo próprio corpo em si. Então, o que a gente tem que pensar é a questão do respeito pelo próprio corpo. Quando se usa a cultura do estupro, a gente entra num mecanismo muito complicado até de se explicar psicologicamente, que a gente chama de dissonância cognitiva ou desejo paradoxal, que é quando você repete muito uma mensagem e acaba levando ela para o oposto do que você desejava inicialmente, tá? Então, um exemplo para as pessoas poderem entender. Quando eu pego uma criança que está brincando tranquila e eu falo para ela, ó, pode brincar, só não mexe aqui porque é perigoso, pode quebrar. Aí que a criança vem e mexe. Isso é o desejo paradoxal, porque faz com que tenha que cuidar. Se eu fico repetindo uma mensagem para uma sociedade de que é uma cultura do estupro, ou vai chegar uma hora que a sociedade vai começar a absorver como isso fizesse parte dela. E esse é o grande perigo desse tipo de mensagem. E a gente tira do foco do principal que é o estupro, que é a questão dessa perversão da pessoa por sentir prazer pelo sofrimento do outro, percebe? Quando a pessoa perde o respeito pelo corpo, e aí a gente está falando de mulher, de homem, de criança, para poder fazer um ato sexual, forçar algo que a pessoa não quer ou não está apta a poder responder se quer ou não, você está perdendo o respeito pelo outro humano, você está perdendo a empatia por perceber que o outro está num sofrimento e que pode não gostar daquilo. Então, a gente, quando fala de uma cultura de estupro, onde eu generalizo que os homens são potenciais estupradores, eu começo a entrar no foco de querer jogar de novo um grupo contra o outro. São mulheres contra homens contra mulheres. E a gente cai no risco de cair num outro preconceito, onde então agora todo mundo tem que ter preconceito do homem, porque os homens são perigosos. E não são. São alguns homens perigosos. Outros estão tentando defender as mulheres. E isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente generaliza, a gente não pode generalizar as mulheres, porque vira um preconceito. Exatamente. Mulheres são fracas, mulheres são ruins. E não podemos generalizar os homens. Então a gente tem que retomar a história do estupro. Não podemos banalizar a sociedade de uma vez. Exatamente. Exatamente. A gente tem que retomar porque o estupro é um ato de uma pessoa poder sentir prazer com o sofrimento do outro. E isso acontece no estupro e em muitos outros fatores. E aí a gente tem que retomar para a sociedade o que está levando as pessoas cada vez mais crescerem acreditando que podem sentir, pensando no próprio prazer, de uma forma egoísta, sem se importar se o outro está querendo ter esse prazer ou se eu não estou causando sofrimento pelo outro. E isso que a gente tem que recuperar na formação das pessoas. E essa formação não é na adolescência ou na vida adulta. Essa formação é lá no 0 ano, é com 1 ano, é com 2 anos, é com 3 anos. Sim. A personalidade de uma pessoa é formada do 0 aos 6 anos, depois a gente lapida. Percebe? A gente não adianta fazer um trabalho com adolescentes de 18, 20 anos para mudar o pensamento deles em relação a isso. A gente retomar eles lá na infância. Da 0 a 6 anos. E por isso que a gente tem que mudar um pouco esse foco desse termo de cultura do estupro. Não sei o que a Carol... Diante disso, até eu ia perguntar para a Carol, por exemplo, na Índia, o estupro lá não é considerado crime, né? Faz parte de uma cultura do povo. Aí é cultura de estupro. Aí sim a gente pode falar, não na nossa sociedade. Sim. E aqui quando a gente olha para uma situação como essa, a gente busca a sociedade querendo arrumar, de certa forma, algumas eu diria entre aspas, assim, algumas desculpas para que eu me coloque fora dessa situação. Quando eu coloco essa menina numa situação de que ela não tinha uma reputação inquestionável, né, ilibata, eu como mulher, que a gente escutou isso de várias pessoas, até de mulheres, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: eu não sou como ela.
Então, como eu não sou como ela, isso não vai acontecer comigo. E aí, eu me tiro dessa situação de vulnerabilidade. Então, quando eu falo de uma cultura de estupro, eu estou dizendo o seguinte, isso é uma cultura de estupro. Não há o que se fazer contra isso. É uma cultura, paciência, é assim. Exatamente. E a questão não é essa, o problema é muito grave. Há muitos fatores, nós temos muitas coisas para discutir, e aconteceu com ela e pode acontecer comigo, pode acontecer com os nossos filhos. Então, a gente viu pelas redes sociais, escutou as pessoas falando coisas do tipo, se ela tivesse na igreja não teria acontecido, se ela tivesse na escola não teria acontecido, com meu filho não teria acontecido. Não, teria sim. Nós somos todos vulneráveis, sim, né? E não é por causa de uma cultura. Existem muitos outros fatores aí, fatores muito complexos envolvidos em crimes como esses, né? E dessa perversidade humana de algumas pessoas, e não de todas as pessoas, né? Por até falar em perversidade, até tem uma questão aqui, por exemplo, um segurou, o outro violentou, o outro gravou, outros assistiram. Será que ninguém, em nenhum momento, pode ter ficado imobilizado pelo sofrimento da vítima? Em nenhum momento ninguém, citando até esse caso aqui, nenhum deles, né, falou assim, não, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo, né? Onde vocês estão chegando? Vocês estão saindo da razão humana. Pois é, eu acho que daí entra essa questão de que quando você tem um grupo de perversos e quando se unem, isso é um aumento, né, de um incitar mais no outro, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, em grupo, essas situações ficam até piores. Mas se você pegar pessoas que têm essa capacidade de empatia, elas iam se incomodar tanto que elas não querer, se não iam conseguir impedir por estar em menor número, iam pelo menos sair de perto e tentar chamar uma ajuda. E isso que incomoda a gente. Você vê que isso acontece num grupo de bullying. Você vê na escola, duas pessoas começam a brigar e na hora os adolescentes se juntam e filmam, e tá batendo. E ninguém vai lá e puxa e impede. E se um tentar fazer isso, os outros tiram. Quando você começa a entrar numa desumanização do ser humano. Você percebe? A gente está tirando o que a gente tinha mais de humano, que é essa empatia, que é o buscar estar próximo do outro. E isso... Isso que eu queria. Você está citando bastante empatia. Isso. Eu queria que você explicasse para o nosso A empatia é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro e compreender se o outro está em sofrimento, se o que o outro está sentindo naquele momento e saber como que eu poderia ajudar essa pessoa. Para eu poder sentir essa empatia por uma pessoa, eu tenho que ter a habilidade de poder saber o que é o sofrimento que a pessoa tem. Então, quer dizer que eu tenho passado por sofrimentos e saber entender que isso é algo ruim e eu não vou querer que o outro sinta também. E aí vem toda uma discussão que a gente teria que entrar, o quanto a nossa sociedade hoje vive constantemente fugindo de sofrimentos. E a gente tem pesquisas que mostram na área cerebral que a área que é ativada quando uma pessoa está passando por um momento de empatia é a mesma área ativada quando ela está em sofrimento. São as mesmas ligações que são áreas que são relacionadas com nossas emoções, que fazem o processamento das nossas emoções. E quando a gente pega desde criança, uma criança que vai chorar, fala, não chora, não precisa chorar, tá tudo bem, dá um pirulito para não chorar, e vai no velório e fala para a pessoa, não chora, tá tudo bem, olha, pelo menos não sofre mais. Quando a gente fica nessa tentativa maluca da sociedade de sempre aplacar o sofrimento, a gente impede a pessoa de ativar essas áreas e poder se colocar no lugar do outro quando o outro está sofrendo. E aí banaliza, fala, não, essa menina procurou, não, ela tá nada. E aí eu banalizo o sofrimento, eu não sei o quanto isso dói, eu não quero me colocar no lugar. E aí eu começo a ter tentativas de criar a ideia de que não, comigo não aconteceria. Percebe? A impotência, tipo, nossa, não, comigo não acontece, eu sei me cuidar. Como só faz com bebida e direção. Não, eu me cuido, eu sei beber e dirigir. Você percebe? A pessoa se impede de se colocar no lugar do outro e perceber que se o outro bebeu ou bateu, comigo também. Se a outra foi estuprada, isso qualquer um. E aí quando eu falo qualquer um, não são mulheres, homens também são estuprados. Sim. E é menos relatado ainda do que as mulheres. Sim, porque tem mais vergonha, né? Exato. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a ser estuprados. Por isso que todos nós temos que se unir contra isso. E aí, quando você tem uma sociedade que impede, desde pequenininho, a criança de sofrer, ou de poder achar uma lição de casa chata, porque nem é todo mundo que gosta de todas as lições. Tem lições legais e lições chatas. Quando a gente tenta criar prazer nas obrigações, prazer no remédio. Não, o remédio tem que ter gostinho bom. Não, o remédio cura. Mas eu não posso gostar de remédio, senão eu fico hipocondríaco.
Você percebe? O cinto de segurança é bom? Não, ele incomoda o corpo. Ele é importante, ele salva a minha vida. Quando a gente começa a criar desculpas para que tudo se sinta prazer em tudo, a pessoa fica incapaz de suportar sofrimento. E se eu não suporto sofrimento, eu nunca entendo que o outro sofre. Então eu perco o respeito pelo outro. E a gente quer acabar com o estupro, a gente tem que fazer a pessoa voltar a ter respeito pelo outro. Isso significa ter respeito por si mesmo. Significa entender que a vida é feita de prazeres e desprazeres. Significa que eu tenho que sofrer sim. Não porque eu vou causar propositalmente sofrimento, mas a vida traz sofrimentos. Tudo que eu quero, nem sempre eu posso ter. Eu tenho direito de achar isso ruim. Eu tenho direito de sofrer, passar e continuar cuidando da minha vida. Uma criança tem direito de chorar porque ela queria brincar mais e não pôde. Um adolescente tem direito de reclamar porque teve muita lição e acha que não vai dar conta. Ele tem direito de reclamar, ele tem que se cuidar, mas ele tem direito de achar isso ruim. E não a gente entrar com desculpas, que sempre tem alguém pior na vida. Sempre tem alguém pior. Percebe? Isso chega até quando? Alguém quebrou a perna, não reclame, o outro é paraplégico. Aí você chega paraplégico, não reclama, o outro é tetraplégico. Você chama tetraplégico, pelo menos você está vivo, o outro está em coma. O de coma não pode reclamar porque está em coma, mas senão a gente ia falar. Você percebe? E aí eu impeço a pessoa de poder achar aquilo ruim para ela poder perceber. Bom, isso é ruim. Aí eu posso dar valor no que eu tenho de bom. Mas eu só posso dar valor no que é de bom quando eu posso reclamar do que é ruim. Como a gente criou uma sociedade nessa busca pelo prazer desenfreado? As pessoas buscam se alcoolizar, usar drogas para anestesiar sofrimento, porque o sofrimento está presente, e perdem a capacidade de empatia. E essa é a discussão que a sociedade tinha que ter quando veio um estupro. O que levou esses jovens a não perceber o sofrimento que eles causam nessa menina? 30, 33, não importa. São jovens que não conseguem ver o sofrimento do outro. Essa é a despersonalização, tipo, eu tô nem aí pro outro. O meu prazer está em jogo. Se o outro vai ter desprazer, eu não me importo. Eu não me importo com isso. Bom, este é a Programação Nacional. Nós estamos falando hoje sobre estupro coletivo. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já.